Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Hoje no texto sagrado, Jesus nos chama a um descanso. Esse descanso que não é um descanso como o mundo entende. Veja que Jesus Cristo, vai dizer: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Veja, quando nós não temos um verdadeiro sentido para a vida, nós começamos a carregar um fardo que se torna muito mais pesado do que aquilo que nós aguentamos carregar. O fardo, é as responsabilidades que nós temos neste mundo. O fardo são aquelas coisas que nós precisamos cumprir nesta terra. Mas quando nós não temos um verdadeiro sentido para a vida, quando nós não temos uma verdadeira motivação para carregar o fardo, infelizmente nós não conseguimos corresponder a essa grande obra de permanecer firmes e perseverantes nos santos ideais. Por isso que não adianta praticar muitas coisas dentro da igreja. No segmento de Jesus Cristo, não adianta praticar aquilo que Ele indica se a gente não se abre a entender profundamente aquilo que Ele realmente nos chama a viver. Porque não basta fazer, mas precisamos entender, porque somente quando nós entendemos minimamente aquilo que nós estamos fazendo, é que nós fazemos com convicção. E é nesse momento que nós fazemos algo com convicção que nós seremos capazes de permanecer firmes para segurar e carregar este fardo, que são as responsabilidades da nossa vida. Sem entender aquilo que realmente é a nossa vida e o verdadeiro sentido dela, nós não conseguimos permanecer firmes e perseverantes em carregar este fardo. Precisamos ter essa consciência. Por isso que Jesus Cristo, vai também nos chamar a atenção sobre uma outra realidade. E Ele vai dizer: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Veja que Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é aquele pedaço de madeira, aquele instrumento de madeira que se coloca sobre o pescoço de dois animais para que eles possam puxar uma carroça ou um instrumento de trabalho e possam puxar juntos e caminhar na mesma direção. O jugo que Jesus Cristo nos propõe e nos oferece é a cruz, porque nós precisamos, com Ele, colocar a cruz também sobre os nossos ombros, sobre o nosso pescoço, para que, junto com Ele, possamos carregar essa cruz. Essa é a missão do Cirineu. Essa deve ser a nossa missão. Porque na paixão de Cristo, Cirineu ajuda aparentemente Jesus carregar a cruz. Mas ali, a cruz de Jesus nada mais é do que a cruz do próprio Cirineu. Assim, aquela imagem nada mais é do que Jesus nos ajudando a carregar a nossa cruz. Por isso que Ele oferece o seu jugo, porque esse jugo é sim aquilo que vai nos dando verdadeiro sentido para a nossa vida, porque somente a cruz nos tornará capazes de permanecer caminhando juntos
com Jesus Cristo. Somente a cruz é esse jugo que vai nos colocando cada vez mais próximos do próprio Cristo, para que dessa forma possamos aprender dele e tornar também o nosso coração manso e humilde. Manso para conservar a paz, a tranquilidade diante das adversidades, e humildes para sermos capazes de contemplar a verdade. Somente assim nós teremos descanso. Somente dessa forma, nesse segmento de Jesus Cristo, carregando, colocando o seu jugo sobre os nossos ombros, sobre o nosso pescoço, que nós conseguiremos realmente alcançar o verdadeiro descanso. Porque o verdadeiro descanso é justamente isso. O verdadeiro descanso é permanecer em Cristo, que é o caminho, que nos dá a verdadeira direção e sentido para a nossa vida. E dando verdadeira direção e sentido para a nossa vida, nós nunca estaremos cansados, fatigados pelo peso das nossas responsabilidades, mas cumpriremos as nossas responsabilidades sempre com ânimo, sempre com um desejo de cada vez mais nos entregar a essa obra de salvação, porque assim deve ser a nossa vida. Aquele que caminha com Jesus Cristo nunca está cansado, porque está sempre animado pelo Espírito Santo e está sempre apto a continuar caminhando, seguindo a Jesus Cristo, carregando o jugo, a cruz, que nos indica e nos coloca na mesma direção para ter os mesmos passos de Jesus Cristo. A cruz é como se fosse o compasso da nossa vida, esse compasso que nos mostra por onde nós devemos caminhar e em que ritmo nós devemos dar os passos, que é esse ritmo juntamente com o próprio Cristo, para que dessa forma possamos sempre permanecer firmes diante dos nossos ideais, diante da nossa missão, diante das nossas responsabilidades, para que nunca cansados, mas sempre animados no Espírito, possamos perseverar para alcançar o fim último da nossa vida, que é o reino dos céus. Por isso, não desanimemos, não cansemos diante do nosso caminho, mas coloquemos toda a nossa vida no seguimento de Jesus, para que assim nós possamos corresponder ao grande chamado dele para a nossa vida e dessa forma possamos verdadeiramente, seguindo fielmente com os mesmos passos dele, possamos alcançar o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.